Hoje nós vamos trabalhar com o carimbão texturizador, que faz o efeito de amadeirado. É muito bacana e nós vamos falar sobre isso hoje. Como usar, por que usar, com que tintas usar, o que fica bonito. Não é só o passar o carimbo, a gente tem que saber toda essa parte antes de usar, para a gente saber como que a gente pode variar na aplicação do carimbão. Existem outras formas de fazer as madeiras. Loli, o que a gente usava antes do carimbão? Isso eu quero... Deus nos acuda. A gente fazia tipo uma pátina. Tipo uma pátina com pincel. E depois fazia com o chanfrado. Imitava veios, nós. Os nós e os veios com o pincel. Hoje já tem, tipo, carimbos, stencils que imitam madeira também. Dá pra fazer ainda, a gente ainda pode fazer essa técnica de fazer com o pincel chanfrado, também fica bonito. Mas é uma técnica muito mais trabalhosa, muito mais demorada. Boa noite. E a gente, às vezes, a gente tem uma encomenda que querem que seja rápida e que imite a madeira, então o carimbão nessas horas é perfeito. Então, o carimbão dá para usar com vários materiais, como eu disse, com várias tintas. E nós vamos fazer aqui um fundo com uma tinta PVA e com o verniz acrílico fosco. Por que nós vamos fazer isso? Como aqui o carimbo geralmente a gente usa em peças... Pode baixar já. Como a gente usa em peças de MDF, porque no pinus não há necessidade, na madeira, porque ele já tem os veios naturais. Então, nós vamos fazer, geralmente a gente usa o carimbo em peças de MDF que a gente quer que pareça uma madeira, tá bom? Então, assim, se a gente aplicasse aqui direto os produtos que a gente vai usar para fazer a textura, o MDF cru ia absorver. Então, para dar um fundo, uma base, nós vamos usar o Spice misturado com um pouco do verniz acrílico fosco. Porque o verniz vai servir para dar uma impermeabilizada aqui na nossa peça. E não vai ficar uma tinta chapada, né? Ele vai dar uma consistência assim de um médium, né? Giovanni, boa noite. Tipo, A metade Giovanella, na verdade, né? Eliane. Metade de verniz? Rejane. Se quiser usar o verniz acrílico brilhante, pode, mas ele vai ficar com outro efeito. Então, eu sempre uso o verniz acrílico fosco, é uma preferência, porque mesmo que a gente misture ele com a tinta, ele vai dar aquele brilho, e daí quando a gente fizer a textura, embaixo vai ficar aparecendo aquele brilho. Então, o fosco não muda em nada o efeito visual, assim, da nossa peça. E como a cor do fundo se assemelha bastante com a cor do MDF, eles não vai ficar aquele choque de informação também, né? Boa noite, Tere. Boa noite, Não Elza. veio hoje? Essa aqui tá chegando agora. Essa aqui é uma placa oval de MDF 6 milímetros. Nós vamos fazer dela uma bandeja. Que vai dar aquele efeito. Depois nós vamos colocar alças. Fica bem bonita, é uma peça rápida de fazer. E que fica um charme, né? Eu acho que fica bem bacana. E é uma peça super rápida de fazer, né? Essa peça, acho que se a gente pega aqui, a gente faz em meia hora, 1 hora, né? Faz, com certeza. Se tirar... O que eu ia dizer agora? Sempre, quando a gente vai passar o fundo, a gente espicha bem a tinta. Não colocar um excesso muito grande de tinta para ele não ficar acumulado. Tudo que a gente faz, os fundos, sempre procura deixar bem lisinho e sem aquele excesso de tinta que às vezes a gente percebe que as pessoas querem cobrir mais rápido
Então acham que colocando mais tinta já vai fechar mais rápido. Mas na verdade ele pode até fechar, mas pode rachar a tinta quando a gente for secar. E fica aquele efeito de ondas, assim, e não fica uma pintura muito lisa. Fica estriado, né? É. Boa noite. Assim, ó. Boa noite, Silvana. Agora aqui nós teríamos várias opções. Eu poderia fazer o carimbo com outra tinta PVA e depois envelhecer, se eu quisesse. Eu posso fazer com o Betume Colors. Eu gosto desse aqui, que é a cor ébano. E hoje nós vamos misturar duas cores. Nós vamos usar o Betume Colors cor ébano com o nosso azul marinho, para dar um efeito de uma madeira mais envelhecida, mais só Pra não ficar só uma cor, né? Só o ébano envelhecido em cima, nós vamos dar um toque. Dá pra misturar outras cores também. Dá pra lavar isso? Ó, toque de ar, tá falando. Ia chamar vocês pra ter ideia pra fazer essa peça. Ah, então. Fluiu Assim, hoje. ó. Eu vou mostrar aqui. Esse é o nosso carimbo antigo. Com o tempo, ele gasta. Como a gente usa muito, ele gastou, ó. Então, ele não tem mais as ranhuras. A Leti ainda acha que dá pra salvar ele, porque ele começa a ficar cheio de tintas aqui dentro e gasta mesmo, porque a gente usou muito esse carimbo. Não sei se Então, dá pra ver. nós vamos tentar resgatar. Ó, ele tá Acho que de quase ladinho sem aqui dá os pra ver, ó, que ele não tem mais espaço. os vincos que Oi, simulam Davi. aqui, ele não tem mais, ó. Ó, esse aqui é mais novo. Ali dá pra ver bem, ó. Ele tem essas veios mais profundos, ó. Esse aqui nem aparece mais, já tá chatinho. Então, assim, ele vem com um cabinho aqui, eu tirei. Eu prefiro pegar ele assim na mão, porque a gente tem mais a noção do movimento que a gente tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui. Normalmente é o tipo de ferramenta que a gente utiliza no MDF. Em pinos a gente não usa porque, na verdade, o pinos já tem um fundo trabalhado, né, Raquel? Sim. Daí nós podemos falar quais os principais erros que a gente comete ao usar o carimbão. Tá, agora eu vou mostrando, eu vou fazer aqui várias vezes. Então, dá para aplicar mais de uma cor. Não necessariamente precisam ser essas cores aqui que nós vamos usar. A gente vai precisar de um papel toalha para limpar. Acho que sempre eu uso a tinta um pouquinho mais Janice, boa noite. diluidinha. Vou contar pro Angela, pessoal pra boa nós noite, se boa vocês, noite, Rúbia, se Michelle. vocês já usam o carimbão, se já usaram, quais as dificuldades. Ó, eu vou usar aqui 2 pincéis, um com o azul e o outro com o Betume Colors. O azul vai ser só para dar uns toques. Esse é o pé. Eveni. É Veni. Veni, nossa aluna. Então, aqui não tá bem aparecendo. Ó, Quer que eu bote um pouquinho mais longe, quem sabe? pode ser. Daí vai passar essas letrinhas. Isso. Ali, acho que ficou melhor, né? Olha no teu, não fica muito longe? Dá 6 segundos de diferença. Como eu falei, ter usado o verniz aqui dá uma impermeabilizada na peça e aí fica mais fácil de trabalhar. Eu só apliquei em algumas partes, agora eu vou botar um pouco do azul. Que linda essa cor. Essa eu não tenho. Fazia tempo que não tinha essa cor. Quer um paninho também? Pode ser. Aqui tem uma. Tem aí? Pode abrir o azul aí, Leti. Vamos pegar mais um pouquinho. Não precisa ter pressa de fazer correndo. Só tem mais Pode um fazer desse com lado. calma. Vinícius, Então, boa assim, noite. Esse é o velho. É o velho? Não, esse é bom. Os dois são Primeiro, velhos. velho. Então, assim, ó, se você tem um carimbo desses muito novinho, você tem que ter cuidado para não apertar demais. No caso meu, que é um pouco mais usado, eu tenho que fazer uma certa pressão.
Então, eu vou começar aqui do ladinho. Dá pra ver? Tá. Encosta, eu encosto essa Vira um pouquinho parte... mais pra cá, Vete. Eu Aí. encosto essa parte aqui de baixo no início e a gente vai puxando e fazendo o movimento. Ficou uma marquinha aqui porque eu dei uma travada. E quando acontece, a gente pode refazer. Janice, o fundo é Spice. Mostra ali, tira. Spice misturado com verniz acrílico fosco. Meio a meio, a Raquel passou no fundo, direto na peça. E quem que me perguntou aqui do Vinícius? Não, a gente não passa goma laca no fundo, a gente passou direto a tinta com o verniz. Nós não usamos, em raros casos, que a gente usa goma laca para fazer a impermeabilização. Eu te Assim. ali nos erros, né, que a gente comete no movimento. Alguns cuidados que a gente pode ter. Eu passei aqui, daí você olha e não gosta. Dá pra consertar? Dá. É só não secar com o secador, repassa onde você não gostou. Sempre com a tinta mais Mas molhadinha, isso né? consegue porque tem o verniz embaixo, né? Também, Senão porque a tinta secaria tá mais molhadinha, rápido, né? Ó, encosta. Movimento contínuo. Essa placa é grande, então ela tá andando. Quer que eu segure? Tá ruim de... Acho que tu prensa lá e eu prenso Isso, aqui. Só tem que ter o cuidado, assim, pra não dar essa travadinha. Então, encosta, vem andando, dá uma viradinha e puxa. Não gostou? Pode fazer por cima mesmo. E eu gosto também, sempre, cada vez, limpar o excesso de tinta. E daí, a gente sempre observa a peça e vê assim, eu acho que eu queria um pouquinho mais de azul. Então, eu vou passar por cima e vou fazer novamente. Ó, e aqui eu vou limpando o carimbo, o excesso de tinta, que senão começa a ficar feio. Encosta, vem andando. Cada vez que a gente faz esse movimento, ele forma um nozinho. Então, às vezes, tem que cuidar também, é um movimento alongado esse andar aqui. Porque tem pessoas, às vezes, que a gente vê a técnica que faz... Eu vou mostrar aqui na Jota. Ó, que só encosta ali e faz. Não é isso. Entenda? Ó, que vão virando muito rapidinho e vai ficando um nozinho atrás do outro e não fica um nó completo. O nó fica completo quando a gente puxa e estende. E daí faz a volta. Que o segredo tá naquele balanço, nesse balancinho do... Regina. Ai, que lindo. Tá bom? Achei lindo. Tá muito forte o azul, não, né? Não, Gostei. eu não achei. Qual a proporção da mistura, Raquel? Mais ou menos 50%. Meio a meio. Meio a meio. Ó, ele fica bem os nós da madeira. Agora, quando a gente secar, ele vai aparecer melhor.